O senhor falou comigo na palavra que era para me trazer, e eu achei interessante, né? Até a Vera sabe, que no domingo o Marcão pregando aqui, falando ali da filha de Jairo, não é isso? E daí, essa semana, um pouco antes, o Alessandro tinha colocado alguma coisa lá, que o Alessandro gosta de colocar os videozinhos, colocou. E o senhor tinha dado uma palavra para mim, e daí chegou na segunda-feira de manhã, eu abri o olho assim, quando eu olhei lá, ele tinha colocado também do que eu estava para pregar. Daí eu falei, e agora? Então, falei para a Vera, Vera, olha aqui para você ver. A Vera estava vendo, não, como é que eu faço agora, né? Será que isso é uma confirmação ou e agora? Mas eu tive como uma confirmação, irmãos. Então, eu queria ler com vocês a palavra que está em Lucas 24. Falei, Senhor Alessandro abençoado. Tinha que falar primeiro, mas daí... A partir do 13. Amém? Eu vou ler aqui, ó. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não conhecessem. E ele lhes disse, que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe, és tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou, quais? E eles lhe disseram, as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas, agora, com tudo isso, é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós que maravilharam, nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém não ouviram. E ele lhes disse, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam. E ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, o partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles. Irmãos, a palavra do Senhor ela é tão impressionante, né? Que ela é autoexplicativa. Ela é assim, se a gente falasse um amém aqui agora e fosse embora,
Eu acho que cada um já podia levar uma porçãozinha do que o Senhor tem para a gente aqui, né? De tão tremendo que é essa palavra. Mas, assim, o Senhor colocou aqui algumas coisas para mim, a gente está falando dessa palavra, né, meu irmão? Tremenda, tremenda mesmo, né? E começando aqui falando assim que dois discípulos, né, estavam indo embora, né, para um lugar, para Emaús, né, como é que é? Para uma aldeia. Eles estavam indo embora, e assim, aquele final de semana ali, aqueles dias ali, tinha tido em Jerusalém, acho que muita gente ali, pela Páscoa ali, também foi o momento ali da crucificação de Jesus. E guardada, lógico, as proporções, claro, mas assim, às vezes a gente quer entrar dentro da história, quer imaginar como é que foi tudo aquilo e tal. E veio na minha cabeça, assim, irmãos, uma coisa assim que nem assim antes, quando tinha assim desfile aqui na cidade. Tinha um desfile lá na Bernécia. E na minha época, na época de alguns aqui, não vou apontar, né, para não ficar chato, mas daí os desfiles eram volumosos, né? Era cheio. Tinha que marcar, tinha que estar 9 horas, tinha que ir lá na Mantivel. Quem lembra da Mantivel? Mantivel, né? Você ia também, Laércio? Ei, Laércio, as revelações para a gente, né, pastor? Ia lá na Mantivel, 9 horas da manhã. E daí chegava lá e tinha chamada, tinha suspensão para os alunos que não fossem. O negócio era sério. O desfile, gente, era tão grandioso assim que começava lá na Mantivel. Vou falar para quem não conhece, né? Mantivel é ali onde hoje é o Piratininga, né? Ali era Mantivel, ali que tinha que se reunir. Antigamente era uma concessionária de carros, isso mesmo. E daí chegava lá, tinha que fazer chamada, tinha suspensão para quem não fosse, tinha que estar uniformizado. E o desfile começava ali. E hoje a gente vai, às vezes, num desfile ali e começa na Pernambucana, já cortaram metade do caminho, não é isso? Mas antigamente não, era algo grandioso. Ia todo mundo, as famílias, tudo ia, porque como todas as crianças tinham que desfilar, todas as famílias iam lá para assistir. E daí começava a desfilar desde lá de trás, tudo, mas era muito cheio. Mas daí eu me lembro, irmãos, que daí acabava aquele desfile ali, então estava tudo cheio ali, aquele povo todo ali, e quando acabava, daí a multidão, tudo se dispersava. Então um pouquinho ia lá para a Vila Albertina, o outro para Santa Cruz, o outro para Vila Santo Antônio, o outro para Vila Sodipe, Jaguaribe, para todos os lados que você via, o povo indo embora. E o povo indo embora. E aqui, irmãos, não está dizendo assim, aqui não está dizendo isso, mas eu creio que depois de todos esses acontecimentos lá, esses discípulos estavam indo embora ali para Emaús, mas também, com certeza, outros foram para outros lugares. Não está citando aqui na Bíblia, mas eu imagino que sim. E assim, irmãos, a pessoa, assim, quando está indo embora, parece que, sabe aquela coisa, fim de festa ali, acabou, né? Coração triste, entristecido, indo embora. Eles estavam dessa maneira. E assim, eles estavam indo assim, embora no meio da multidão, né? O Marcão também falou sobre multidão. E assim, irmãos, o Marcão falou assim que... Estava até perguntando para a Vera, como que o Marcão falou a respeito da multidão? Ele falou assim que não era para a gente ser mais um na multidão. Foi isso, né, Marcos? Mas assim, eu quero dizer assim, irmãos, que para a gente não ser mesmo mais um na multidão, não é porque a multidão está indo embora, triste, está indo para assim que a gente vai também. Não, nós vamos ficar. A gente não precisa fazer igual a multidão está fazendo. Se você andar no meio da multidão, a multidão vai te empurrar ali e você vai acabar indo talvez até para onde você não quer. Então, que a gente tem hora que não tem que andar no meio da multidão, irmãos. E eu vejo assim que eles estavam indo embora, acho que porque estava todo mundo indo embora. Sabe aquela coisa, assim, a gente olhando assim, lendo as Escrituras, você pensa, estão indo embora porque acabou, que no coração deles aquilo ali tinha acabado. E assim, quando fala de ir embora também, fala assim de ir embora para casa, de voltar, de voltar a fazer as coisas que fazia antes. Tipo assim, estavam voltando para a aldeia deles. O que será que eles faziam ali na aldeia deles antes de tudo? Não é? Fala assim eu vejo que fala de voltar às velhas práticas, aos velhos pensamentos.
E eles estavam indo embora. Mas eu achei tremendo aqui, irmãos, que aqui está falando aqui no versículo, nossa, eu não enxergo, peraí. Aí, melhorou. No 15, né, que eles estavam indo embora, assim, e daí, eis que Jesus chegou, irmãos, para falar com ele. Olha que benção. Jesus chegou ali, se aproximou deles. E eu acho tremendo, assim, irmãos, assim, que Jesus, assim, se aproximar da gente ali, poder ali falar conosco, poder nos ouvir. E Jesus se aproximou deles ali, né? E você acha que Jesus não sabia tudo ali? Jesus sabia de tudo. Mas Jesus chegou e falou assim: o que vocês estão falando aí? O que vocês estão conversando, né? E eles, assim, a princípio, eles não conheceram a Jesus, irmãos. Não conheceram a Jesus. Né? E começaram ainda a falar para Jesus: mas será que você não sabe o que aconteceu, né? É peregrino. Não é, irmãos? Assim, eu vejo assim que aqueles discípulos ali, eles ali andaram ali com Jesus, não é? Eles viram tudo que Jesus fez, mas, né, depois eles, acho que aquilo lá não entrou no coração deles ali, que eles estavam indo embora, estavam voltando, talvez às velhas práticas ali tudo, né? E assim, irmãos, a gente tem que tomar cuidado com isso que eu vejo, não é? Que às vezes a gente está andando ali com Jesus ali, a gente está vindo aqui na igreja, está ouvindo a palavra, mas a gente às vezes não conhece Jesus, irmãos, sabe? A gente tem que, não sei, procurar se aprofundar mais para frente. Eu vou estar falando sobre isso também. Mas aqui, irmãos, Jesus foi ali conversando com eles, né? E eles falando, né? E o que eu vejo, assim, que na realidade ali, eu acho que eles estavam tendo, assim, um entendimento muito superficial de tudo, né? Tiveram. Então, o que acontece? Acho que a gente precisa, irmãos, que isso não aconteça conosco, que a gente possa realmente ter um entendimento mais profundo, que a gente possa procurar mais, mergulhar mais, buscar mais, irmãos. Eu acho ali que talvez ali, não sei, eles ali estavam ali, um relacionamento muito superficial ali, vendo ali tudo que Jesus fez ali, antes de Jesus ser crucificado. Não é? Porque eles andaram ali com Jesus e depois eles não conheceram a Jesus. Estavam cegos ali, está dizendo, né? Não tiveram, assim, experiência, não tem relacionamento com o Senhor. E é coisa que a gente precisa buscar, não é? A gente, é uma bênção quando a gente escuta algum irmão contando um testemunho para a gente, contando alguma coisa que Deus fez na vida dele, mas acho que uma bênção maior ainda é a gente viver isso, né? Assim, que a gente, esses dias eu estava falando, até o Marcos estava, assim, que eu vivi, eu sei o que o Senhor é capaz, eu sei tudo que o Senhor fez na minha vida. E assim, que bom vocês poderem me ouvir falar isso, mas melhor ainda é você viver isso daí para a sua vida. E muitas vezes, acho que talvez ali, eles ali estavam ali vendo o Senhor ali fazer milagres ali na vida das pessoas, trazer cura, trazer restauração, mas na vida deles talvez aquilo não entrou no coração deles. E a gente tem que tomar cuidado, irmãos, para não acontecer conosco, igual aconteceu com eles. Não é? Busca um relacionamento, busca ali um relacionamento mesmo com o Senhor, né? Seja firmado ali mesmo, busque mais, mergulhe ali mesmo, né? É bom a gente ouvir das pessoas, mas melhor ainda você viver, você vai ver como é melhor ainda você viver isso daí, irmãos. E os discípulos estavam indo embora tristes, aqui a palavra do Senhor está dizendo, não é? Estavam indo embora tristes, irmão. Daí, mas por que eles estavam tristes ali? Já começaram ali a pensar, talvez ali, nos seus problemas ali, nas suas dificuldades, sabe? Tem que ir embora, né? Saiu do desfile, tem que ir embora fazer uma comida, amanhã de novo vai ter aquela coisa, sabe? Estavam pensando, tirar o foco ali do Senhor, tirar o foco de tudo que eles viram ali, não é? E estavam pensando, voltaram a pensar pequenininho. Não é, irmãos? E eles, assim, estão falando ali que
começaram a falar ali, porque achavam mais para frente um pouquinho, né, que eles achavam que Jesus que seria o libertador do povo ali. Né? Então eles acharam assim que, sei lá, Jesus ele veio para uma coisa muito maior, está dizendo aqui. E o Senhor depois até chamou a atenção deles, sabe, irmãos? E aqui está dizendo aqui também, sabe, que eu até marquei aqui que eles estavam indo embora de Jerusalém. Estavam indo embora. Mas assim, ali em Jerusalém ficou ali os outros discípulos, ali pessoas que podiam estar junto com eles, ali na caminhada, dando força ali, irmãos. Porque eu vejo, sabe, irmão, vou fazer uma comparação, nem sei se eu poderia, se eu deveria, mas Jerusalém aqui, na palavra, aqui é como se fosse a igreja hoje, irmãos. Que as pessoas às vezes estão se afastando da igreja ali, eu vejo, num momento ali que deveriam, estão indo para lá, não, deveriam vir para cá, irmãos. Não que a igreja seja aqui as quatro paredes, não, irmão, mas aqui no meio da comunhão, aqui, um louvor maravilhoso que tivemos aqui hoje, não é? E eu vi na palavra do Senhor, não porque eu estou não agindo, coitado de mim, mas cada dia aqui está sendo pregada a palavra do Senhor aqui, é uma coisa que nos fortalece, nos alimenta. E eles ali estavam indo embora. Estavam indo embora. E a gente, irmãos, hoje, eu até falo para a Vera, assim, abrindo o coração para vocês, a gente vê as pessoas indo embora, se afastando, indo no sentido contrário. Não, agora era a hora de ficar aqui em Jerusalém, aqui, ficar aqui dentro da igreja. Sabe? E a gente vê, lógico, a gente sabe que tem pessoas que realmente não podem, tal, mas a gente sabe que muita gente pode, não só aqui, mas você vê que as pessoas, parece que o coração vai dando uma esfriada ali, vai se afastando, vai indo para outro caminho, para outro sentido. Mas eu creio que não, irmãos, que a gente tem que voltar. Lá na frente o Senhor vai estar falando para eles aqui. Não é, irmãos? E assim, eu achei interessante também aqui, assim, que está escrito aqui que Jesus ensina eles ali no caminho ali. Jesus vai indo junto com eles ali, ensinando a eles, né? Então Jesus chegou, encontrou com eles, escutou eles falando ali, né? Reclamando, murmurando, né? Murmurando, que a gente tudo quer reclamar, né? E murmurando, e daí o Senhor pegou e começou a conversar com eles, começou a ensinar. Achei tremendo, imagina o Senhor caminhando com a gente assim, podendo falar. E ele falou assim, quer ver? Deixa eu achar o versículo aqui. Olha lá, no 25. Então, Jesus ouviu tudo que eles falaram, né? Então, é tão interessante como, assim, a palavra do Senhor fala com a gente, né? Jesus nos ouve tanto, né? Se você pegar e entrar em oração ali e falar com o Senhor, Ele vai te ouvir, irmãos. E ele está dizendo aqui, ó, nécios e tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Você começou a falar com eles, ele chamou de nécios aqui, né? Esses dias a gente estava traduzindo nécios, né? Marcão estava aqui aquele dia, né? Fui buscar a tradução de nécios, a Vera falou, nem fala isso lá, nem fala. Né? Mas a tradução de nécios é, nossa, pesada, estúpido, ignorante, né? Eu estava falando tudo aquilo lá aquele dia. Né, Jesus falando para eles, é melhor nécios mesmo, né? Até a gente brincou, é melhor falar nécios mesmo, né? Nécios de coração, não entenderam nada. Que Jesus falando para ele que desde a época ali, como é que é? Vamos ler aqui. Começando por Moisés e todos os profetas, né? Então Jesus começou a explicar para eles, desde Moisés lá, Jesus foi falando tudo para eles ali de novo. Então pensa bem que gostoso, né? Você podendo ir caminhar ali com Jesus ali, Jesus ir contando tudo para você, explicando tudo ali para você, que gostoso, né, irmãos? E eles ali não tinham entendido nada. Não tinham entendido nada. Que não seja assim conosco, irmãos. Que não seja assim na nossa vida. Que a gente possa vir assim, realmente com o coração querendo receber do Senhor. Né? E que aquilo lá faça diferença na nossa vida. Não superficial, irmãos. Não superficial. Não aquelas coisas que a primeira coisa você já quer virar e sair no sentido distante. Não. Que aquilo ali entre no nosso coração mesmo, que a gente busque o entendimento daquilo mesmo que está sendo pregado. E o Senhor estava lá contando para eles ali. E o Senhor ali, com graça, ali, com sabedoria, claro,
né, com amor, contando ali, falando tudo para eles ali de novo, né? Que eles ali não tinham entendido, né? Daí também fala lá assim que, quando chegou no lugar ali da aldeia, daí Jesus fez que ia mais para frente. E só que daí eles falaram assim, não, eles estavam tão admirados ali, do Senhor ali trazendo a palavra para eles, estavam assim, interessados, né? Queriam mais ali do Senhor, que a gente queira mais do Senhor também, irmãos, né? Que a gente se interesse pelas coisas do Senhor. É tão gostoso assim, a gente ouve, por exemplo, às vezes eu vejo uma palavra, daí eu falo, poxa, não tem nem o que falar mais, ali já falou tudo. Entendeu? A palavra do Senhor é tão maravilhosa. Tão maravilhosa. Então que a gente queira mais mesmo. Que a gente queira mais estar na presença do Senhor. Ah, mas é só porque eu não estou, não. Mas assim, sei lá, busca, irmãos. Busca mais. Aprender do Senhor, né? E eles estavam querendo aprender mais do Senhor ali. Eles falaram assim, não, fica conosco, né, já está tarde. Daí o Senhor foi junto com eles lá, né? Daí, irmãos, aqui está dizendo assim que, ali na hora ali do partir do pão ali, que abriram os olhos deles, né? Que se abriram os olhos deles ali. E que daí eles pegaram e, sei lá, foi revelado ali para eles ali, que quem estava ali com eles ali era Jesus, né? Na hora ali do partir do pão ali, né? Daí eles tiveram ali um entendimento ali da palavra do Senhor, né, irmãos? Aqui está Lucas 24, 45, um pouquinho mais para frente aí. Daí está dizendo aqui, né, ó, então abriu-lhes entendimento para compreenderem as Escrituras. Então foi isso que aconteceu com eles ali naquele momento, né? Eu acho que a hora que eles perceberam que era Jesus ali, irmãos, aquilo ali abriu o entendimento deles ali, né? Daí até mais para frente eles estavam falando lá que, um falando com o outro, não nos ardia o nosso coração enquanto essa palavra estava sendo pregada, né? E daí a pergunta que fica assim para a gente, né? Se quando a palavra do Senhor é pregada aqui dentro da igreja, aqui, ou se é pregada nos grupos, ou se alguém vem falar uma palavra do Senhor, se ainda arde seu coração, ou se aquilo para você é indiferente. Não pode ser indiferente, irmãos. Não pode ser indiferente. A palavra do Senhor tem que trazer mudança. A palavra do Senhor tem que... Eu gosto tanto de um versículo que está em Isaías 55, 10, se a gente puder abrir. Quem achar aí, se quiser ler. É isso. Eu acho tremenda essa palavra, irmãos. Sabe por quê? A palavra do Senhor é tão maravilhosa, irmãos. Ele tá falando aqui que a palavra do Senhor é igual à chuva que cai do céu. Que ela não volta. Imagina se a chuva cai e chega aqui e já sobe de novo. É assim? Não é assim. A chuva cai sobre a terra, entra ali, de repente ali as plantinhas vão ficar tudo felizes ali, vão crescer, vão ficar bonitas ali tudo, vai depois água para o rio ali tudo, isso aqui depois volta para o céu. E a palavra do Senhor é a mesma coisa, irmãos. Olha que tremendo. Então a palavra do Senhor vai vir, vai entrar ali no seu coração ali, vai, como diz o Sérgio, fala, vai ficar ali dentro, ali ruminando ali, sei lá, vai ficar ali mexendo ali, vai fazer o que ela precisa fazer. Então, aqui está dizendo que a palavra não vai voltar vazia. A palavra do Senhor não volta vazia. Eu acho tremendo esse versículo. Então, o que aconteceu? Eles estão falando aqui que o coração deles ardia com aquela palavra. O coração ardia com aquela palavra. Acho que estava ali, trabalhando ali dentro daquele coração deles ali.
E isso aí já aconteceu na minha vida, irmãos, já aconteceu nas suas também. Mas que continue acontecendo. Que cada dia, cada palavra que a gente possa ouvir, que aquilo lá possa ficar ali dentro do nosso coração, que a gente possa ficar pensando ali naquela palavra, irmãos. A gente possa ficar ali analisando aquela palavra. Tão gostoso, né? E depois, irmãos, aqui, quando eles entenderam isso daí a palavra do Senhor diz aqui que daí eles voltaram para Jerusalém, né? E se encontraram lá com os outros discípulos, no 24:33, está dizendo. É isso mesmo? Aqui, ó. Disseram para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11 que estavam com eles. Então, irmãos, ali, a palavra, eles se afastaram ali, entristecidos, com pouco entendimento da palavra. Daí, o que aconteceu? O Senhor veio, falou com eles ali, pregou para eles, ensinou a eles. Daí, se abriram os olhos deles, entenderam a palavra do Senhor, entenderam que aquela palavra ardia ali dentro daquele coração. E na mesma hora, eles já se lembraram: não, vamos voltar para Jerusalém. Vamos voltar para Jerusalém. Porque aqui, eu acho que o Senhor não falou para eles que era para eles voltar para Jerusalém. Eu não vi aqui. Mas eu acho que no coração eles já sabiam, irmãos. Já sabiam que ia voltar para Jerusalém, que ia chegar lá e encontrar lá Abel, ia encontrar a Cristina, encontrar o pastor. E está todo mundo lá, irmãos. Olha que benção. Olha que gostoso. Você voltar lá, está todo mundo ali, de braços abertos para receber ali, irmãos. E também se encontraram novamente com Jesus, porque aqui no 36 diz assim que eles estavam lá contando para os discípulos, e eis que Jesus entrou ali, né? Vamos ler aqui no 36. Bom, no 35, e eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido a partir do pão. Falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: Pai, seja convosco. Amém, irmãos? Então eles voltaram ali para a presença do Senhor. Voltaram ali para a presença do Senhor. Não é? Então, irmãos, assim, eu acho essa palavra assim tremenda, que ela nos diz ali, né, para a gente, que eu vejo assim, né, para a gente permanecer firmado, irmão. A gente permanecer, sabe, dando força um para os outros ali. Esses dias eu estava falando para a Vera, conversando com a Vera, vou dividir com vocês também, que a igreja nossa estava num mover assim tão grande, tão gostoso, tanta gente lotada, a igreja não era gostoso? Sejam sinceros. Que a gente quer, irmãos, mais pessoas chegando para ouvir a palavra do Senhor, porque tudo que o Senhor fez na nossa vida, a gente quer para as pessoas também, ou não? A gente quer, irmãos. Daí vai chegando gente nova, você fica feliz, você fala: tomara que o Senhor que possa receber ele do Senhor. E daí, irmãos, assim, eu vejo assim que eu estava comentando com a Vera, assim, que daí acontece uma coisa dessa, que tudo, eu creio que está tudo no controle do Senhor mesmo, irmãos. Eu creio que sim. Mas daí acontece uma coisa dessa, daí você vê, parece que as pessoas caminhando na direção contrária. Pessoas caminhando na direção contrária. A hora que eu achava que era o momento ali de vir nessa direção, irmãos, buscar, conhecer, saber, ter esse... E assim, a gente vê que não é isso que acontece. Não é isso que acontece, irmãos. Ah, mas é culpa minha, culpa de... Não sei, não creio. Mas assim, às vezes eu vejo que é isso que tem acontecido. E eu fico entristecido com isso. Porque, sabe, a gente quer, irmãos, assim... não sei que é só igreja cheia, não. Eu quero igreja cheia de pessoas que queiram realmente o entendimento da palavra, que queiram mesmo o Senhor para a sua vida, irmãos. Que queiram buscar ali mesmo, que queiram conhecer, que queiram se aproximar, que queiram ter relacionamento com o Senhor. É isso que a gente quer. Ou não? Sou só eu que quero isso? Não. A gente quer isso. E daí o que eu vejo? Eu vejo assim que isso aí aconteceu aqui, irmãos. Né? Os discípulos estavam indo embora. E se Jesus ali não fosse ali ter com eles ali, talvez?
que poderia ter acontecido, né? Então, irmãos, assim, tipo, o desejo do meu coração mesmo é que a Beth estava falando segunda-feira sobre o toque do Senhor, não é isso, Sérgio? Que chega o momento do toque do Senhor na vida de todos os nossos irmãos, e mais pessoas, irmãos, que o Senhor toque ali, né? E que possam, sim, vir para Jerusalém aqui, né? Para estar aqui no nosso meio, para estar ouvindo ali da palavra, para estar aprendendo da palavra, para estar se alimentando, né? O Marcão sempre fala, para estar se alimentando realmente da palavra. É isso assim que enche o meu coração. E a gente fica alegre, né, quando a gente vê essas coisas acontecendo na vida das pessoas. Não é? Queria falar assim para você, irmão, para algumas coisinhas assim, não acompanhe a multidão. Não acompanhe a multidão só porque a multidão está indo. Não acompanhe a multidão. Não saia de Jerusalém. Não aprenda no caminho. Né? Jesus foi ensinando eles ali no caminho, irmãos. Mas qual que é o caminho? O caminho é o culto aqui, o caminho é os discipulados, o caminho é seu ali na sua casa, ali também, com a sua busca ali, irmãos. Né? Esse é o caminho. E o caminho, às vezes, é árduo, o caminho é longo, o caminho você tem que andar, às vezes não dá para você correr, você tem que andar, para você aprender bem aprendidinho ali, né? Mas que a gente possa aprender no caminho, né? Que a gente possa conhecer Jesus ali no caminho, que a gente possa ganhar entendimento, compreensão no caminho, irmãos. A gente precisa conhecer o Senhor que a gente serve, né? Porque eles ali não conheceram Jesus, irmãos. Que a gente conheça ali o Senhor, que a gente saiba ali o que o Senhor pode fazer na nossa vida. Eu sei tudo que o Senhor já fez, e eu sou muito grato por tudo que Ele fez na minha vida. Sou muito grato. Eu sei o poder que o Senhor tem. Né? Então, às vezes, as dificuldades vêm, às vezes, para tentar, assim, nos desanimar. Mas, assim, a gente tem que conhecer o Senhor que a gente serve, irmão. Saber que o Senhor vai vir ali com a provisão ali no momento. Pode crer, irmãos. Eu creio nisso. Eu creio nisso. A gente já viveu isso. E o Senhor, às vezes, Ele vai nos ensinando em várias áreas. Em várias áreas. Então, então você teve problema ali no relacionamento, então agora tratou o relacionamento. Então agora você vai ter um problema numa outra área. Daí ele vai e trata naquela outra área. Ele vai ter na outra área. Mas o Senhor em tudo vai te dar a vitória, irmãos. Em tudo o Senhor vai te dar a vitória. Creia. Creia que o Senhor vai te dar a vitória, irmãos. Eu não sei qual é o seu problema. Mas é que nem eu estou falando, isso é coisa que eu vivi, mas que você também possa viver isso, irmãos. Em cada setor da sua vida, cada área da sua vida. Não é? E eu escrevi que queira passar mais tempo com Jesus. Não é só na quarta, não é só no domingo, não é só, não, o tempo todo ali, irmãos. Eu ando muito de carro durante o dia, assim, tal, e às vezes eu vou orando ali, vou colocando ali para o Senhor todas as minhas dificuldades. O Senhor conhece todos os problemas que a gente passa, porque a gente passa também, irmãos. Assim, as afrontas que a gente sofre e tudo. Mas assim, que o Senhor também conhece, mas é como, abre ali para o Senhor, ó, Senhor, essa situação aí que tem se levantado contra mim, né, que cai por terra em nome de Jesus, Senhor. O Senhor vem com providência ali, o Senhor vem, irmãos, é tão maravilhoso, tremendo mesmo, né? E assim, por último ainda, irmãos, assim que eu marquei aqui, que a palavra do Senhor continue ardendo no seu coração, que não seja, que você sempre saia daqui diferente do que você chegou. Que você nunca chegue aqui e vá para a sua casa da mesma maneira, irmãos. Que a palavra do Senhor possa ali arder ali no seu coração mesmo, queimar ali no seu coração. Não é? E que não seja apenas mais um culto, que não seja apenas mais uma reunião. Muitas vezes a gente vem, eu também, irmãos. Às vezes você está cansado. Você vem, eu vou, mas eu te garanto, irmãos, eu sempre saio daqui diferente do que eu cheguei. E o dia que isso não estiver acontecendo, alguma coisa está errada na minha vida. E eu tenho que buscar. Porque, nossa, irmãos, é tremendo assim que muitas vezes, não culto, reunião, qualquer coisa. Às vezes você fala, puxa, eu vou lá porque eu combinei, eu vou lá. Você viu o Marcão mesmo, desculpa, Marcão. Chegou e falou para mim assim, não, que eu vim na reunião, que daí eu falei assim, daqui a pouquinho eu vou embora, tal, mas daí a reunião acabou 11h30. Foi ou não foi, Marcão? Então o Senhor, Ele faz de uma outra coisa, gente, Ele transforma, Ele muda.
E a gente sai diferente. Às vezes a gente vem com uma expectativa baixinha, né? A gente às vezes quer limitar. Não, irmãos, não. Queira mais, que a palavra possa arder ali mesmo no seu coração. Amém, irmãos? Pedir para a igreja ficar de pé ali. Desculpa, irmão, se eu falei alguma coisa que às vezes foi de mim, mas é que eu amo essa obra do Senhor. E eu sinto falta das pessoas, sinto falta da comunhão, tudo. Mas vamos crer que o Senhor vai nos trazer a vitória, amém, irmãos? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque, Senhor, o Senhor assim nos alcançou ali, Senhor, no nosso caminho, no nosso caminhar ali, que estávamos, às vezes, muitas vezes errados ali, o Senhor foi ali, Senhor, nos ensinou ali, Senhor, tocou no nosso coração, abriu os nossos olhos, nos deu entendimento ali da sua palavra, Senhor. E, Pai, nós somos muito gratos ao Senhor, Pai, pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco, Senhor, pelo amor com que o Senhor toma conta ali das nossas vidas.